Boa noite, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro encontro. Nós, nesse primeiro momento, né, já fiz uma conversa inicial com vocês e agora eu quero passar algumas informações a respeito do plano de aprendizagem, como é que vai funcionar, né? Eu acabei não perguntando, mas teve alguém que nunca estudou comigo, nunca teve aula comigo e esse é o primeiro semestre que está estudando comigo, lecionando? Ah, Débora, beleza? Débora, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que vai gostar bastante. O Celso também, a Rúbia também, Bruno também. Sim, eu. Beleza, então deixa eu voltar um pouquinho. Só um segundo. Então, desculpa, eu fiz um negócio. Então, deixa eu voltar para mim primeiro. Então, assim, ó, desculpa, né? Eu já estava meio que crente, assim, a pessoa da turma que eu já lecionei, eu lecionei para a turma de ciências contábeis, né? Mercado de capitais. Então, mas eu, né, fico muito feliz que, né, eu tenho alunos novos que nunca estudaram comigo. Eu não sei se vocês já estudaram também com os colegas, com o Claudinei, com o Jean, né, com o Rafa, que não está presente, com a Amabile, né? Eles vão poder, talvez, comentar um pouquinho. Então, assim, ó, meu nome é Rafael Gustavo Gueman, eu sou professor na Uniavan desde 2012, né? Acho que algumas coisas depois eu já nem volto mais, senão depois começa a entregar muito a idade, né? Já estou na Uniavan desde 2012. Eu acho que tem algumas coisas que não se falam mais, não sei, antigamente se falava muito, né? Então, assim, morei boa parte da minha vida em Blumenau, depois fui morar em Balneário Camboriú, né? Retornei para Blumenau. Essa parte de retornar para Blumenau, logisticamente, na verdade, boa parte da minha atividade está no litoral, então, né? O pessoal que estudou comigo sabe que eu já estou com um apartamento lá pronto, lá logo para poder estar em Itapema, né? Residindo e morando, vai ficar muito mais prático. Eu fiz, né, graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado e, na verdade, não sei se vocês já passaram com algum outro professor que tenha conversado ou que tenha solicitado para vocês. Quando eu estava na graduação, foi me solicitado para fazer tipo um plano de carreira, o que a pessoa almejava ou imaginava como sendo o futuro, né? Essa questão é bem importante, porque você define as metas e você vai atrás das suas metas. E eu descobri isso tempos depois. Eu sempre cuidei do material, sempre guardei o material, tinha uma certa preocupação, vai ter também a ver até com o nosso assunto da nossa disciplina, tá? Então, assim, ó, eu tinha preocupação do quê? Eu tinha preocupação de gravar todos os trabalhos que eu fazia, aí eu tinha modelo de ofício, modelo de memorando, carta comercial, ia fazer algum tipo de procedimento, eu tinha tudo salvo, apresentações, né, em PowerPoint, se eu precisasse na empresa para apresentar, então, assim, eu tinha algumas preocupações relacionadas a isso, todo o material preparado, separado. Eu vim, né, quando era bem pequeno, né, tinha uma época que era um CD, perdão, que existia, né, um disquete grande, depois o disquete diminuiu, né, disquete mal cabe uma música, né, então a gente pensava a loucura que era, e na graduação eu tinha preocupação, eu sempre andava na pasta com um CD, com todos os meus arquivos da graduação, porque se eu precisasse, tipo, se eu tivesse lá e fosse solicitado alguma coisa, eu como profissional, eu tinha que ter aquele CD, né, para já poder, tipo assim, já para ganhar tempo, né, você tem o empregador, ele solicita alguma coisa, ou num serviço de consultoria, você já pega, já consegue logo fazer uma apresentação, e eu achava, assim, que aquilo era super importante, tá? Por que a gente está conversando isso? Porque vocês estão vendo, eu estou contando isso para vocês estão pensando assim, meu Deus, o mundo é outro. E a nossa disciplina a gente vai ver que o mundo é outro, né? Então, assim, esse mundo, né, vocês com certeza não passaram, mas vocês devem ter pessoas que passaram, né, da internet de escada, quando surgiu a internet, então, o que se fazia, né? Era feito pelo telefone, você baixava uma música, levava 20 minutos para baixar uma música. Meu, como era legal você baixar a música e ter a música no computador para poder depois ouvir, depois gravava num CD, umas coisas assim que se a gente conversasse, vamos dizer assim, meu Deus,
parece que é da era tipo assim, parece que é séculos atrás, né? Na verdade, né, já faz muito tempo, né? Mas assim, não faz tanto tempo. E a tecnologia foi evoluindo e tem evoluído cada vez mais rápido. A nossa disciplina, eu vou trabalhar com vocês o que é, um pouquinho do que já foi, mas eu quero voltar o olhar de vocês para o futuro. Para o que vem aí, o que vai ser adiante. É claro, eu tenho que ter todo um cuidado em relação aos tópicos, né, que a gente vai abordar, eu tenho que cumprir uma ementa. Então, eu vou apresentar ali o plano de aprendizagem. O plano de aprendizagem a gente vai cumprir ele integralmente, é de fundamental importância cumprir o plano de aprendizagem integralmente. Só que já quero adiantar, porque é um assunto que me interessa muito, que é o seguinte: como é muito dinâmico e a tecnologia ela vai evoluindo muito rápido, não tem como, digamos, a ementa ser suficientemente atualizada. A gente vai conversando sobre isso. Beleza, então, falei que fiz graduação, falei que fiz mestrado, falei que comecei a lecionar na Uniavan em 2012. Na verdade, eu comecei a lecionar em 2005, lecionei de 2005 até 2007, né? Aí fiz uma pausa pela questão profissional, então eu só voltei a lecionar em 2012, né? Gosto muito de lecionar, e a conversa começou da seguinte forma, né? Eu não imaginava que eu seria professor. Eu era muito tímido, né? Imagina, né? Hoje em dia gravando vídeo, já tô até um youtuber já, né? Mas assim, eu era tímido e quando eu estava na graduação, foi solicitado para que a gente fizesse tipo um plano de carreira, o que almejava, né? E eu coloquei assim, olha, o que eu almejo é continuar trabalhando nessa empresa familiar que eu trabalho e fazer uma pós-graduação. Tipo assim, o que você quer para sua vida? Trabalhar na empresa onde eu estou e fazer uma pós-graduação, né? Eu não me sinto uma pessoa velha, né? Não me sinto velho. Os cabelos foram embora, mas me sinto, né? Bacana. Mas deu para viver um pouco, né? Deu para sair da empresa familiar, deu para trabalhar numa empresa de consultoria em Joinville. Da empresa de consultoria em Joinville, eu fui trabalhar no Banco do Brasil, fiz concurso para o Banco do Brasil, né? Trabalhei no Banco do Brasil. A prova do concurso do Banco do Brasil foi no domingo e no sábado eu tinha feito uma na sexta, né? Na sexta eu tinha participado de uma etapa de um programa para trainee, né? O programa de trainee não deu certo. Eram mais de 20 mil candidatos, né? Fiquei lá entre os 100, mas daí entre os 100, né, eles iam escolher somente 2 a 3 que fossem relacionados à formação em administração, ciências contábeis, economia, direito, e o resto eram tudo engenheiros, né? Era da Vivo, era concurso da Vivo. Então eram engenheiros voltados para essa área, né, de telecomunicações. Né? Infelizmente, eu fui fazendo várias etapas, fiz etapa de Curitiba, depois fui para São Paulo, fiz uma dinâmica, mas daí fiquei lá entre os 100, mas aí não foi. Foi bom, né? Fiz a prova do concurso do Banco do Brasil, fui aprovado, trabalhei no Banco do Brasil, muito bom, é uma escola, show de bola, maravilhosa, mas decidi alçar outros caminhos, né? E daí a conversa ainda vai bem longe e tudo mais, né? Mas o que é interessante, né? Vou estar lecionando para vocês. O assunto de vocês me interessa muito. Tenho pesquisado muito. Um dos assuntos também que foi da questão de atuação e tudo mais é justamente o mercado imobiliário, e tenho acompanhado muito o que tem acontecido em relação a tendências no mercado imobiliário. Estou comentando isso porque eu fui visitar um empresário, uma conversa, amigo, e ele falou assim, não, Rafael, eu quero te mostrar o que eu tenho aqui em Blumenau, como é que eu trabalho aqui em Blumenau e como é que funciona. E eu fiquei realmente impressionado com o que ele trabalha, como é que ele funciona todo na internet. Tipo assim, é uma imobiliária, para vocês terem uma ideia, então já que eu comecei a comentar, vou comentar. É uma imobiliária
A imobiliária, ela vende em torno de 100 imóveis por mês. Ela trabalha mais com o popular, Minha Casa Minha Vida, vende 100 imóveis por mês. E desses 100 imóveis por mês, tranquilo, Vinícius, desses 100 imóveis por mês, ela tem de comissões 1 milhão. 1 milhão a imobiliária tem de comissões todo mês. Corretor não faz visita para cliente, tipo assim, não vai à busca do cliente, batendo de porta em porta, nada. É totalmente internet, ideia do funil de vendas, o cara me mostrou todo o sistema lá, né, do CRM, de captação dos leads, então ele falou assim, eu capto 4.000 leads, desses 4.000 leads eles vão descendo o funil, né, Rafael, já pode ter certeza que um terço não passa por problema de restrição cadastral, Serasa, né, tá com algum tipo de pendência, e desses 4.000 leads, ele vai gerar uma quantidade X lá para cada um dos corretores, tá? Para vocês terem uma ideia, o negócio dele cresceu tanto, porque, claro, para conseguir 100 vendas, ele tem atualmente, eu tinha quando eu conversei com ele, já faz umas 3 semanas, ele tinha em torno de 40 corretores, 38 corretores, e a meta dele era chegar em 50 corretores, para fazer venda de 100 imóveis. O corretor recebe, digamos, o lead, né? E ele vai trabalhando em cada uma das etapas do processo. Então, assim, ele já recebe com as informações, porque a pessoa já se qualificou. Não é botar, digamos, um anúncio no Facebook, é aquele que já se cadastrou, ele botou os dados, as informações dele, desse vai para o corretor, e o corretor vai todo um processo, né, agendar visita, fazer visita, ele já está com o cadastro aprovado, tá? Não tem aquela ideia, a gente está falando, né, de Itapema, então Itapema sabe, não tem aquela ideia do corretor ficar visitando e depois a pessoa não ter crédito aprovado. Então, o corretor vai fazer a visita e vai apresentar um empreendimento que está casado com o crédito do cliente, né? É claro, trabalha com linha popular, então tem questões que são subsidiadas pelo governo, tem a questão parte do valor, né? Se o cliente chegar num sobrado de 200 mil, chegou, senão ele vai chegar num apartamento de 100 e poucos mil, tá? E é isso que faz tanta venda. Então, assim, o corretor não fica andando que nem barata tonta para apresentar um monte de empreendimentos, sem que o cara seja qualificado, né? E, ao mesmo tempo, o corretor não faz visita. E toda a força está justamente na internet. A internet domina o negócio. E é isso que a gente vai conversar. Mas no quê? Na questão contábil. Como eu falei que me interesso muito pelo assunto, a gente vai conversar muito, e muito do que a gente vai também ter, a gente vai seguir toda a ementa, eu vou apresentar a ementa, mas muito do que a gente vai conversar não consta ainda na ementa. Por que não consta ainda na ementa? Porque para você chegar no, por exemplo, feira imobiliária, certo? Para mim trazer isso para cá, para vocês, o Ministério da Educação ele vai exigir que esteja tudo em livros. Até publicar o livro, né, a respeito de marketing digital, como é que funciona o marketing digital e coisa e tal, tem um certo tempo esse distanciamento, né? Porque também não pode ser um único livro, tem que ser vários livros. Então, assim, a minha preocupação com todas as disciplinas que eu leciono é assim, ó, eu quero mostrar para vocês o que tem serventia para vocês para a vida, né? Então, assim, a ementa tem serventia? Claro que tem. Professor, vamos lá. O senhor vai apresentar a ementa para nós, a gente vai verificar, vai conhecer a nossa ementa. Para que ela tem, para que ela vai servir? Beleza. A nossa disciplina, Informática e Sistemas de Informações Contábeis, ela é uma disciplina exigida no exame de suficiência. Ele vai falar, né, ele vai comentar a respeito de informática e sistemas de informações contábeis. Professor, eu vou fazer um concurso público. Cai esse conteúdo? Cai esse conteúdo. Cai o conteúdo, tá? Professor, tem algum conteúdo que cai que o professor vai acrescer na nossa ementa? Sim, tá? Nas nossas aulas, como a gente está falando de sistemas de informações contábeis, né? Todo o sistema, toda a lógica, ele está caminhando para o quê, né? A gente tinha, né? Quem aqui trabalha em escritório de contabilidade? Pode colocar no chat ou pode conversar aqui no fone, estou ouvindo vocês.
Opa, o Claudinei sim, Vinícius Tegues também. E eu escrevi feliz, eu ia escrever feliz alguma coisa, sempre fui lendo feliz como se alguém fosse escrever. Ó, o que eu quero comentar com vocês. Da minha graduação, o que a gente está visualizando, o que acontece é o seguinte: num primeiro momento, né, você pegava, tinha tudo no seu computador, colocava tudo no seu computador, você emitia a guia e depois você enviava a declaração, né? Como é que a Receita Federal cada vez mais ela tem trabalhado? Ela fala assim, não, vamos fazer o seguinte: você pega e você alimenta todo o meu sistema, manda todas as contas, né? Manda todas as informações, manda todos os SPECs, pode deixar, fica bem tranquilo, né? Só tem que estar tudo parametrizado, mas pode deixar que eu faço todo o cruzamento, eu verifico todas as informações, né, do Web Service, e vai funcionar. Então, assim, ó, antes, um auditor da Receita Federal, né, ele tinha que o quê? Ele se deslocava até na empresa, chegando na empresa, ele ia pegar os livros Diário e Razão, né, ou pegar outro, solicitar, vai pedir outro, solicitar outros livros, e ele ia verificando. O que o auditor da Receita fazia? O auditor da Receita, ele tinha algumas coisas que ele já tinha como batata, assim, ó, geralmente acontece isso, aquilo, então ele ia para alguns pontos para tentar localizar. Hoje em dia, né, se a gente pegar assim, do mais simples, como assim, professor, do mais simples? Da pessoa que tem o MEI. A pessoa que tem o MEI, né, ele tem que fazer a declaração anual, lá do quanto que ele faturou e tudo mais. Ah, ele não fez a declaração. Beleza, ele enviou com atraso, a gente teve toda uma alteração agora de prazo, mas né, não enviou dentro do prazo. O que acontece? A notificação ela sai automática. Não tem nenhum auditor. O sistema já diz assim, ó, não mandou a declaração, a multa é, eu sei que a gente viu, acho que era em torno de uns 400 e poucos reais, né, 400 e poucos, ah, mas se você pagar agora, a gente faz abatimento, não sei o quê, não me recordo, até posso até ver, porque eu tenho Aí no final era 25, não sou eu que tenho, mas a gente tem uma pessoa na família que tem, ela estava toda atravessada, não pagou, eu falei, meu Deus, paga, é importante, né, tem o INSS, e daí ela botou em dia, e daí ela nunca tinha feito as declarações, bem, era um rolo, tá? Então, assim, ó, atualmente, ou vai chegar, já está assim, né, o auditor não precisa, em muitos casos, se deslocar até na empresa para conseguir identificar. Por quê? Porque você vai alimentando o sistema da Receita. Isso é importante comentar, por quê? Porque parte do nosso conteúdo, ele vai, a ementa, show de bola, maravilhosa, só que ele não vai falar a respeito do e-social, ele não fala, né, EFD, REINF, ele não vai comentar nada. Então, assim, a gente na nossa aula vai comentar a respeito, né, dos sistemas de informações contábeis, só que eu quero ir além. Eu quero, né, trazer para vocês a respeito dos SPEDs, a gente vai conversando ao longo das aulas, as aulas vão ser bem tranquilas, só que a gente vai acessar, né, o site da Receita, o material que eu tenho do E-Social eu vou ter que atualizar, porque vocês sabem que é uma atualização constante, e também já quero aproveitar para comentar uma coisa com vocês. O que acontece? Vocês, na verdade, já vivem num mundo onde, né, você não diz assim, estou passando por uma mudança, você já descobriu você já sabe que a mudança é constante, né? Talvez a minha ingenuidade era justamente do que, né? De imaginar que uma vez que eu estudasse um determinado. Boa noite, Dani. O Claudinei também mandou boa noite. Uma vez que eu estudasse determinado conteúdo e me preocupasse, decorasse aquele conteúdo, seria o suficiente para daí, né? Não, agora eu estudei, agora eu já sei. O que acontece? A tecnologia vai mudando a forma de você fazer os processos, os procedimentos, e da mesma forma, né, você tem que se adaptar. Então, por exemplo,
determinados procedimentos, como eu comentei, né, que trabalhava no banco, que nós fazíamos no banco, o banco fez o quê? Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai passar por um processo de digitalização, o primeiro processo foi digitalização, processo de digitalização, onde a gente, talvez, alguns documentos a gente ainda vai receber, e nós vamos digitalizar, e a gente vai dando encaminhamento. Chegou um outro patamar que não havia. Oi, prof. Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu posso te interromper só um pouquinho? Só vim dar Claro, um oi para todo mundo. por favor, deixa eu colocar aqui você em ampliado aqui. Não precisa, pelo amor de Deus. Pronto. Fique à vontade. Eu só vim dar um oi para todo mundo, né? Desejar um ótimo início de aula aí, de aulas, né? Tem várias aí pela frente. E que esse semestre, sexta-feira, não tem aula, né? Então, tão tranquilo aí. Na sexta-feira tem um tempinho. Amém, diz Claudinei. E assim, né, gente? É um ano atípico. Ano passado, semestre passado já foi assim. Acho que esse semestre provavelmente vai continuar também sendo online. Foi dada essa opção do presencial, mas não sei se vão conseguir voltar, né? Com essas duas opções, enfim. Mas a gente sabe que é tudo para o nosso melhor, né? Para a gente se resguardar a nossa família, mas vai dar tudo certo. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar, né, juntos, presencial novamente. E tomara que venha a vacina logo, não sei como é que tá o andamento disso, mas eu acho que logo tá por aí. E é isso. E dizer que eu sempre vou estar disponível aí para vocês, se precisarem, né? Eu tenho um horário bem flexível para todo mundo, vocês podem me mandar o WhatsApp, me ligar, enfim, né? Eu estou sempre aí à disposição para que vocês quiserem, né? E precisarem. O que tiver em meu alcance, eu sempre vou tentar resolver, tá? Eu acho que todos já conhecem o professor, né? Já deu aula para essa turma, né, prof? Então, eu comentei, Dani, com eles, mas daí eu descobri que eu tenho vários alunos novos, e aí eu fiz uma Sim. apresentação rápida e eles vão gostar bastante também. Sim, porque tem a terceira fase, né, em conjunto, né, nessa Sim, turma. sim. Então tá. Beleza, qualquer coisa é só me chamar, viu, gente? Beijo para vocês. Que esse semestre seja bem produtivo, tá bom? Beijo, se cuidem, hein? Tchau, Beijo. prof. Professor, Beleza, boa pessoal. noite. Só Bem bacana, aproveitando bem bacana. que a Dani interrompeu ali, já fazendo outra interrupção. Ah, Pode fazer. Aliás, até porque é um bate-papo, né? Mas às vezes eu vou me empolgando e vou falando, se o pessoal não fala, por favor. no caso ali, o prof falou de como tá rápido para o próprio sistema fazer. Isso foi uma coisa que do final do ano passado para o início desse ano, e agora com a pandemia ainda mais, a abertura de empresa, não sei se o prof chegou a comentar ou se vai ser comentado, mas foi uma coisa que os alvarás ficaram extremamente mais fáceis de agilizar, e a Sim. própria abertura da empresa, você manda de manhã, de tarde você já tem o retorno com o seu CNPJ, só fica dependendo de inscrição estadual e alvará da prefeitura para poder se instalar. Então, foi uma coisa que antes tu tinha que ter muito mais empenho em fazer várias viagens com papéis. Hoje em dia, em 3 cliques no sistema, você já consegue fazer. Então, não sei se o professor chegou a comentar ou se vai comentar isso, mas Não, pode comentar, pode foi comentar. uma coisa que, dentro desse ramo que o professor estava comentando, da receita de ser tudo automático, isso daí foi um ganho de tempo para nós trabalhamos em contabilidade pequena, absurdo. Então, Sim. só tá comentando aí, agregando para a turma. É legal, legal. Ó, o Segues comentou bem bacana, e por favor, vamos comentar, vamos participar, que vai ser bem legal. O que tem acontecido é o seguinte, né? A forma de gerir ou administrar o seu negócio daquela pessoa mais humilde, né? Por exemplo, assim, aquele pequeno feirante que antes ele tinha só a preocupação de vender lá na região dele, hoje em dia, com o mundo globalizado, com internet, com tudo mais, né, o teu concorrente, ele pode vir de qualquer outro lugar, né? Então, assim, antes você tinha feira ou você tinha diversas pessoas que pegavam produto, vocês talvez devem ter ouvido, né? De pessoas que iam até São Paulo, traziam mercadoria para vender aqui.
Aí eu falo assim, olha, dá para comprar lá de fulano traz de São Paulo. Aí eu digo assim, não, professor, o professor tem que pensar um pouco mais. Eu digo assim, como assim? Não, professor, isso aqui o professor entra no Mercado Livre, compra no Mercado Livre. Ah, eu vou comprar uma, ó, já faz muitos anos, comprei quando estava em Balneário Camboriú, né? Comprei uma máquina de... Isso, hoje tem Amazon Prime, nem paga o frete, entrega, né? E lá fora o cara pede de tudo na Amazon, né? Por isso que é das maiores empresas do mundo. E assim, ó, pessoal, o que é interessante, né? Da Amazon e tudo mais, é tudo automatizado. É tudo automatizado. Eu até tenho um vídeo, mas o vídeo até um pouco mais antigo, mas até posso mostrar outro dia uma parte do vídeo. Tem um equipamento, assim, ele vai no chão e ele vai trabalhando, ele vai colocando os produtos e ele faz. Então você não tem, assim, ó, um monte de pessoas internamente para separar a caixinha, para fazer encomenda, para funcionar. Não, é tudo automatizado. É que nem a gente pensar, hoje em dia nem existe mais, né? Mas existe, na verdade, né? Mas tem bem menos tiragens, né? Mas é que nem você pensar no jornal. O jornal você primeiro tinha bastante pessoas, depois você só tinha poucas pessoas, aquilo é automático. Aí eu falo assim para vocês, e o jornal, né? São Paulo tem a tradição de você ter várias bancas, né? Estive em São Paulo recentemente, aí você ainda tem aquelas bancas de revista, mas hoje em dia é difícil de você achar, né? Orelhão não, né? Ou o cara tem celular, ou orelhão vai ser muito difícil, né? E bancas de revista em São Paulo você tem, mas se você for pensar, né? Então o que a gente está vivendo? E vai continuar, né? A gente está vivendo, né? Muitos negócios, às vezes, deixam de existir, a tecnologia ela vai trazer um ganho, que nem o Segues falou, fantástico. Você vai ter agilidade, você vai ter velocidade. É óbvio, a tecnologia ela vai exigir de você estar sempre se atualizando, que foi o que eu fui comentando, então, antes da Dani falar, então a gente no banco era um processo de digitalização, até chegar num momento que o que acontece? O cliente vai fazer. Então, assim, ó, hoje em dia, o cliente entra no Internet Banking, o cliente faz o procedimento, o funcionário do banco vai lá e dá um ok, concorda e tudo mais, né? Eu ainda estou no banco tradicional, né? Então, o que acontece? O banco chega lá, eu chego no caixa eletrônico, aí o caixa eletrônico diz assim, ó, você gostaria de 10 mil de empréstimo a uma cooperativa, a uma taxa de 1,9, 1,8, acho que até foi mais baixo, assim, deles tinham oferecido. Aí eu olhei assim e falei, pô, não preciso. Aí tá, né? Aí você sai lá da agência, você pensa assim, pô, mas a taxa até que é interessante, né? Pô, dá para fazer. Moral da história. Se você quiser, de bobeira, você recebeu a mensagem lá do nada, você bota o cartão, né? Ele diz assim, ó, tem interesse? Eu tenho, confirma. Você não precisa falar com o gerente, pedir para o gerente, é claro que você tem um suporte, tá? Você tem lá um gerente, mas você não precisa falar com o gerente, porque já foi feita toda uma análise, não precisa falar com ninguém, né? Não precisa ter aquela situação, não precisa o gerente imprimir o contrato, você assinar, e ainda se o gerente fosse muito desconfiado, pedir para reconhecer a assinatura. Ou seja, com a tecla no computador, você vai lá, confirma, sai o empréstimo e o dinheiro cai na conta. Tá? Eu não fiz esse, né? Mas já fiz outros, né? Então, assim, eu não fiz esse daquele valor, mas assim, ó, já solicitei outras vezes, tipo, se você quer um empréstimo, quer, né? Antigamente você fazia muito para aplicação, você fazia aplicação e tudo mais. Professor, vamos falar da evolução? Vamos, beleza. Ninguém nem mais vai no banco depositar cheque. Hoje em dia o pessoal tem conta no Nubank, em outros bancos que eu sei que o Claudinei, né, o pessoal que Segues e coisa e tal, são super ultra tecnológicos também. Então, assim, o cara vai lá, bate a fotografia do cheque e pronto. Não precisa mandar para compensação, né? Então, o que eu vivi? Eu vivi trabalhando no banco, do cliente ir lá com um montinho de cheques, levar os cheques, e daí o caixa do banco passava na maquininha. Na empresa familiar que eu falei para vocês, a gente recebia bastante em cheque. Então, o que acontece? A gente recebeu uma maquininha, uma leitora, né? Embaixo do cheque, aqueles números ali, a leitora, ela pega todos os dados do cheque. Aí você só precisa preencher o valor.
e daí você encaminha para a compensação. Hoje em dia, praticamente, é mais difícil você utilizar o cheque, né? Eu até utilizei recentemente, então o banco fez a pergunta, assim, o Itaú falou assim, eu até posso falar, você confirma a emissão de um cheque de R$ 4.990, né? Se você mandar um SMS com 1, significa que você confirma. Se você mandar o SMS com 2, a gente vai devolver o cheque. Tipo, sei lá, não é seu, sei lá. Aí eu peguei e mandei 1. Aí ele falou assim, seu cheque será pago. Simples. Tipo assim, não teve gerente ou telefonar, porque na minha época era o que acontecia. Você pegava um cheque, o funcionário era responsável, né? Então o funcionário ficava com receio, tipo assim, vou pagar um cheque, tô meio com dúvida na assinatura, alguma coisa assim. Ele entrava em contato e falava assim, olha, eu recebi um cheque aqui do senhor, de tal valor, esse cheque é do senhor? Ah, confirmei. Ele anotava, né, no sistema que ele tinha feito a confirmação do cheque. Não precisa mais. Isso tem feito o quê? Isso tem feito com que a boa parte do que antes você era treinado para fazer o que você fazia, não vai ter mais necessidade. E o que eu quero passar na disciplina para vocês é, a gente vai conhecer o conteúdo, mas eu quero que vocês visualizem, que a gente consiga ver estrategicamente, né? Então, assim, na minha época de graduação, né, o escritório de contabilidade tinha um monte de gente lançando nota, né? Então, assim, na empresa tinha quem fazia os lançamentos para ter os controles, aí eles pegavam e mandavam, às vezes, quando não tinha interligação nenhuma, eles mandavam a caixa com nota. Aí ia lá a contabilidade ficava lançando nota de entrada, nota de saída, nota não sei o que, e ficava lançando notas, né? Professor, isso é bem antigo, né? Então, não me sinto tão velho, né? Mas no final dos anos 90 para início dos anos 2000 acontecia assim. Por quê? Porque às vezes, apesar de ter, digamos, muitas empresas já estarem mais atualizadas, algumas não eram tanto, né? Já tinha até, aí já começou, a nota fiscal já era toda no sistema, né? Para evitar justamente assim algumas maldades, né? Que às vezes o cara, vocês não viveram, mas tinha a época do carbono, né? Então a pessoa às vezes esquecia de botar o carbono, né, em alguma via, a ideia via não aparecia, depois ele preenchia. Então, assim, a primeira via saía 10 mil, as outras vias saíam 1.000, né, ou alguma coisa bem doida, assim. Os casos de sonegação bem absurdos, assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, emite lá, aí tem a DANF, a pessoa recebe a nota fiscal, tudo por e-mail, né, a Receita Federal está sabendo tudo o que está acontecendo e tem o cruzamento. Cada vez de uma forma mais automatizada, fazendo que o auditor ele só verifique as inconsistências, né? Fica bom para o auditor, né? O Jean é auditor fiscal, né, Jean? Do município, né? Auditor do município, não é? Isso, né? Então, assim, ó, você deixa de ter, você vai cada vez aprimorando mais. Nos anos 2000, o que é, ó, se a gente for pensar assim, aquela questão de fiscalização assim de obras e tudo mais, né? Você tinha os fiscais circulando e acompanhando nas ruas, né? Para ver as obras, se a obra, uma construção, né? Se ela tinha toda a questão dos alvarás, se estava licenciada, se tinha a RT do CREA, se tinha um engenheiro responsável, se o recuo estava certo, beleza? Beleza. Quando foi, eu acho que foi em torno, lá em 2004, 2005, eu conheci uma pessoa que ele era de sistemas da prefeitura de Blumenau, que na verdade hoje em dia qualquer cidade que você quiser entrar, você acessa e vai ter o acesso público, que é o quê? O geoprocessamento. Acho que é geoprocessamento. Ele mostra qual que é a unidade imobiliária, qual que é as medidas, e o que mostra? O que verifica por satélite? Esse meu colega, que era lá de sistemas, ele conseguia ver todas as imagens de todos os imóveis por satélite, e ele conseguia ver se os recuos foram respeitados. Então, assim, você sai de ter uma necessidade de um monte de fiscais na rua, para você ter o sistema. Pode ser que no primeiro momento você tenha a pessoa olhando para ver o que
foge lá das delimitações, tipo, avançou na área do passeio público, que é a área da calçada, né, isso era bem fácil, até que você chega num momento que você tem lá o sistema, hoje eles falam muito algoritmo, né, até o momento que aquilo com inteligência artificial que ele vai trabalhando sozinho e ele vai identificando. O que aconteceu muito agora, recentemente, isso eu comentei com o pessoal da disciplina de gestão socioambiental, a prefeitura de Gaspar tem muita área, tipo assim, mais afastada, que às vezes não consegue acompanhar, só que hoje em dia vê tudo por satélite, e daí as pessoas acabaram, né, retirando alguma... Aí não sei, né, então assim, ó, se retirou a mata nativa, se não era mata nativa, tá, não vou entrar no mérito, mas o que acontece é o seguinte, houve né, foi suprimida a vegetação, e não tinha a licença para suprimir a vegetação, certo? Isso gerou ações, né, criminais contra os proprietários dos imóveis. Então, assim, alguém teve que entrar no meio do terreno que estava lá com a porteira. Não, tudo por satélite, né? Eu vi os processos, na verdade, eu vi alguns, né? Então, assim, o que acontece? Aparece a imagem, aparece assim, ó, antes, depois, e agora comprova. Tá? Claro, teve casos, por exemplo, assim, que o fiscal, às vezes, que ele foi na propriedade e depois ele tinha demarcado errado. Hoje em dia, com o satélite fica difícil, né? Porque o cara vai dizer, não, a minha propriedade não é essa daqui. Não, mas eu estou vendo pelo satélite. Então, o que eu quero trazer para vocês? A gente vai trabalhar a ementa, a gente vai trabalhar o que é o atual, e eu quero trabalhar muito o que é a respeito de tendências. Eu ia falar da ementa, acabei não colocando. O que eu quero comentar sobre tendências, que eu tenho visto bastante, é assim, ó. Vocês tiveram já legislação trabalhista? Sim. Alguns não, outros sim. Então, assim, ó, a nossa disciplina, né, e o que eu vi, que eu fiquei assim, de boca aberta. Eu falei o caso da imobiliária, que eu fui visitar aqui em Blumenau. E tenho acompanhado alguns profissionais que têm trabalhado no mercado. Então, eles falam assim, olha, há 6 anos atrás, eu precisava de uma equipe grande. Hoje em dia, eu não tenho uma equipe grande. Eu tenho o pessoal trabalhando na questão do marketing, e aquilo que eu tinha uma divulgação do marketing que levava bastante tempo, ou, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer uma capa da revista Veja, vou fazer uma publicação na Veja ou na Exame, para daí ver se eu tenho resultado. O que o construtor faz? O construtor vê qual é a localização do imóvel, aí ele fala assim, poxa, está do lado aqui do estádio do tal. Poxa, será daqueles que nos visitaram? Ele começa a trabalhar com o sistema, e ele começa a identificar, e ele faz uma campanha muito mais interessante. Então ele verifica, por exemplo, assim, ó, estava do lado do estádio, lado do Palmeiras, né? Então, assim, se ele fizer uma campanha, né, para dar um VIP, para participar de tantos jogos lá do time do futebol que o cara gosta, com direito a visitar lá o vestuário e tudo mais, eles fizeram essa campanha, tá? Essa campanha é real. Ele falou assim, nós tivemos um resultado daqueles que estavam próximos de fechar, porque eles fizeram a campanha assim, quem já tinha visitado, que sabia que gostava, eles fizeram assim, ó, se você fechar até tal data, que era finalzinho do mês, né, a gente dá todo acesso VIP, todo não sei o quê, e assim eles vão fazendo outras campanhas. Eles tiveram um retorno muito, 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 muito maior do que fazer, assim, aquelas campanhas tradicionais, ou você ter aqueles panfleteiros, né, divulgando material e tudo mais. Estou conversando sobre isso com vocês por algumas razões. Primeiro, que eu imaginava que talvez, né, nossas profissões como profissional liberal, né, o contador, o advogado e tudo mais, ele tinha que se preocupar somente com uma coisa, né, que é fazer um bom trabalho e que depois tudo vai por si só. Atualmente, né, claro, pessoal, vou estudar, vou fazer concurso, estou no concurso, beleza, concordo, né? Agora,
cada vez mais, e eu sou do estilo que gosta sempre de estudar, continuo estudando, estou minha vida toda estudando. Então, assim, ó, cada vez mais eu vejo que o marketing é fundamental, que não adianta você ser bom, né? As pessoas têm que saber que pelo menos você é bom, né? Ou no mínimo razoável. Se você for muito bom e ninguém souber, é melhor que você seja meia boca, mas seja, tipo, visto ou lembrado. O ideal é que você seja, né, muito bom, que é o que eu fui tentando trabalhar a vida inteira, e que você seja visto, né? Com o passar do tempo, eu descobri que você ser visto, lembrado e tudo mais, vai abrindo a possibilidade, né, de você ter uma interação, por isso que é tão importante o networking, para que daí outras portas vão surgindo. Saí um pouco do assunto, mas assim, um ponto que eu gostaria de comentar com vocês, meu objetivo, né, a gente não vai, já adianto, já desde já, tá? A gente não vai trabalhar a respeito do Instagram, nem do Facebook, nem do LinkedIn, né? Nem como ganhar mais afiliados, ou afiliados não, mais seguidores, né? Mas recomendo a cada um de vocês, né, que vocês estejam, né, presentes no LinkedIn, que daí, né, sempre vão surgindo novas oportunidades, né, que vocês estejam presentes nas redes sociais também, claro, né, um perfil profissional, se esse é o intuito e o objetivo. Eu perguntei a respeito da legislação trabalhista, porque o diretor da Tecnisa, que é uma construtora, ele falou que o nosso empregador não vai mais ser, né, quem vai ser responsável por você permanecer não vai mais ser o empregador. Sabe quem vai ser, que vai mandar em você, é que a gente fala tanto, ele falou, vai ser o algoritmo. O algoritmo é que vai dizer aquilo que a gente estava estudando a respeito vocês estudaram a respeito de gestão de pessoas, né? E você fazer uma avaliação e que daí o seu gerente e tudo mais, depois ele conversa, ele te dá um feedback, isso vai mudar. Eu fiquei muito impressionado, né? Falando assim um pouquinho de tendência já, né? Fiquei impressionado, falei, cara, aí eu pensei, não entendi. Aí ele falou assim, que ele tinha muito problema, eles contratavam as pessoas para trabalhar, para fazer manutenção de obras. E daí essa manutenção de obras, geralmente, tipo assim, eles ficavam um tempo trabalhando na obra, depois quando eles saíam era batata que gerava ações trabalhistas, né? Hoje em dia vocês sabem que tem diversos aplicativos que você pode contratar pessoas para trabalhar como freelancer, né? Elas fazem o serviço e depois quem decide se ela vai continuar ou ela não vai continuar é a pontuação dela. Então, assim, ó, vou pegar o exemplo do Uber, que todo mundo, né, com certeza já pegou o Uber. O Uber funciona assim, ó, o cara vai lá, se cadastra, ele é Uber, certo? Acho que tem mais de 1 milhão e pouco de pessoas de Uber, se duvidar já tem 2 milhões de Uber, né, no país. Várias pessoas que tiram seu sustento do Uber. Se a pessoa tiver uma nota baixa, abaixo de 4, ele, né, vai receber nota baixa, ele recebe uma mensagem assim do Uber, ou, né, de outro aplicativo, diz assim, ó, ninguém chama ele, ele recebe uma mensagem, né, no celular dele, diz assim, ó, muito obrigado pelos seus serviços, infelizmente, né, a sua nota foi tal, né, sugerimos que você faça uma reciclagem e talvez daqui a 6 meses você volte a trabalhar conosco. Acabou. Não existe mais aquele vínculo de trabalho, vínculo empregatício. Quando ele falou isso, eu fiquei impressionado. Por quê? Porque a gente realmente está tendo uma mudança tão grande, já que a gente falou a respeito de pandemia, o segredo falou a respeito da pandemia, que você faz o quê? Você tem as pessoas trabalhando home office, você tem tudo cada vez mais no sistema, e quem vai ser a questão do seu serviço, vai ser o algoritmo. Então, por exemplo, assim, ó, Claudinei foi chamado para fazer um serviço na área contábil home office. Ele fez, quem chamou ele classificou como 5. Beleza, tá lá. Né? Fez outro serviço. Então ele vai. Se uma outra pessoa prestar um serviço e a pontuação dela for baixa, ele está fora daquele aplicativo. E as pessoas cada vez mais estão observando,
né, como uma possibilidade. Existem aplicativos de várias coisas. Na nossa região, talvez não conheça tanto, né, mas, por exemplo, existem aplicativos, né, para fazer sites, aplicativos, né, para desenvolver o design da sua empresa, logotipo, toda a comunicação visual da sua empresa. Você não precisa ter uma equipe própria, você contrata. E assim, quando eu vi a respeito dele, ele comentando, ele falou assim, olha, na Tecnisa, tá, de São Paulo, ele falou assim que eles tinham uma quantidade grande de corretores, ele falou assim, boa parte dos corretores a gente vai eliminar, vai retirar, corretor é pessoal liberal, tá, não é contratado, a gente vai retirar, e a gente vai ficar com menos, e o sistema vai mandar, eles trabalham muito forte com a internet, tá, mesma coisa aqui de Blumenau, só que Blumenau aqui, ele tem um volume tão grande que ele precisa de corretores, só que o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o corretor que dá resultado. E onde é que está o controle? O controle está todo no sistema. O sistema vai dizer. E sabe o que vai fazer com que o profissional permaneça ou não permaneça na empresa? Não é ele gostar do empregador gostar dele. É assim, ó, você está lá no escritório de contabilidade, certo? Aí o cliente vai lá e te avalia. Ou que nem vocês, por exemplo, vocês me avaliam como professor. Aí vocês vão lá e dão uma nota baixa para mim como professor. O sistema diz assim, ó, tchau, professor. Né? Vamos fazer seu desligamento, recebe uma cartinha, agradecemos por tudo, até logo. Cara, é bem radical, bem interessante. E isso que eu falei de contratação na Tecnisa, isso não é o futuro. Isso já acontece em São Paulo. Estou falando da questão da construção civil. A gente não tem, talvez dessa forma, tanto, ou pelo menos não vi nesse sentido, na área contábil. Mas vocês podem me dizer, né? Por exemplo, Conta Azul, Estúdio Fiscal, né? Que são o quê? Negócios que estão surgindo, trazendo valores extremamente mais baixos, né, para a pessoa pagar. A própria pessoa faz, né? Então, assim, o próprio advogado, ele recebe a instrução. Aliás, eles têm interesse, né? O Conta Azul, né? Ele tem toda uma capacitação para os... Assim, perdão. Ele tem todo um acompanhamento, incentivo ao contador, o contador orienta, o cliente vai fazer boa parte do serviço, o contador consegue fazer também trabalhar com preço mais interessante e as coisas vão fluindo. Então a gente está saindo de uma situação, e toda essa conversa, acabei me estendendo, mas é importante, é assim, ó, não adianta eu ensinar simplesmente vocês a utilizar uma coisa, um sistema, digamos assim, esse sistema aqui agora. O que eu preciso que vocês entendam é assim, vocês vão entender do sistema, vocês vão entender de todos os sistemas que a gente tem e tudo mais, porque cai em prova, cai em concurso, vocês têm que entender para que serve cada um deles, só que vocês têm que aprender assim, ó, não a questão simplesmente operacional, sabe? Tipo assim, isso eu não devia falar gravando. Bem, enfim, tem uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu conheci quando era menor, né? Vou deixar só como listado. O cara super legal, e ele trabalhava. Beleza, ó, o Bruno falou assim, ó, essa tecnologia com a nossa CLT não combina realmente. Ele não vai ser contratado. É que nem o Uber, né? Alguns Ubers vão entrar com ação. Entendeu? Aí vai depender da justiça. Mas assim, ó, no Uber você tem escala? O Uber exige alguma escala de trabalho? Não. Você aceita o trabalho e você faz. Você fez aquele trabalho. Depois foi. Então, assim, ó, quem me conhece sabe, né? Eu sou advogado, né? Trabalho na esfera trabalhista, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, estudei tanto, né? Estudei tanto, agora me fala um negócio desse. Mas assim, ó, são caminhos que estão sendo criados. O que aconteceu? Você tem uma quantidade grande, muito grande de ações trabalhistas. Tem mais ações trabalhistas aqui no país do que no mundo todo junto, né? Então, assim, ó, o que já existe de tecnologia? Com $10 mil você tem um caminhão automatizado que pode levar a mercadoria de um lugar até o outro nos Estados Unidos. Né? Claro, aqui no Brasil a gente acabou com as ferrovias.
Mas, assim, você tem caminhos e possibilidades que você vai fazer o quê? Que é o que já está acontecendo, né? Você tem empresas têxteis, tem uma empresa têxtil enorme, ela tinha o pai, o filho e mais um gerente que trabalhava lá, e o equipamento todo automatizado. Por quê? Porque o cara sabe a questão trabalhista. Então, o que a gente vai passar é, vocês vão passar com uma facilidade maior porque vocês estão estudando e tudo mais, e você tem que achar o seu nicho, o seu caminho. Mas assim, ó, o que eu ia comentar, acabei parando, né? Aquela pessoa que eu tinha um carinho super especial, que ele digitava nota, lançava, fazia uns negócios de banco, depois ele teve que trabalhar num trabalho braçal, né? Até aquele trabalho braçal também desaparecer, né? Ele foi trabalhar no posto, né? Nos Estados Unidos, você já tem os postos de combustível que você se serve sozinho, né? Abastece o carro sozinho. Nos Estados Unidos você vê em vídeos e tudo mais. No Brasil também quiseram fazer, mas daí a legislação foi no sentido diferente. O que a gente está vivenciando agora é o seguinte: a gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve uma paulada que deu uma detonada nos sindicatos, que é não exigir ali a contribuição sindical, choveu ações buscando que fosse exigido do trabalhador a contribuição, o sindicato ficou enfraquecido. Depois desse enfraquecimento do sindicato, no ano passado, né, em novembro, a gente teve o início, então, da reforma da Previdência. A reforma da Previdência deu uma paulada gigante, acabou com uma série de direitos, como a questão da aposentadoria especial, estipulou uma idade, a possibilidade de conversão do tempo especial para comum. Então, isso vai dar uma influenciada. Então, assim, ó, Claudinei, eu imagino o seguinte: a gente olhando de longe pensa que é tudo isolado, mas a reforma trabalhista, ela foi um passo para que você, de certa forma, vendo hoje em dia de longe, de fora, enfraquecesse o sindicato. Quando eles vieram com a reforma da Previdência, o sindicato dos metalúrgicos, imagina, não devia ter força lá para dizer como que vão acabar com a aposentadoria especial. Não teve aquilo, não, a gente vai passar essa reforma, depois a gente tem a PEC paralela vai vir e vai resolver essa questão da aposentadoria especial. Não é a mesma coisa, né? Mas aí já não é nosso tema. Mas assim, ó, o que a gente está vendo? A gente está vendo toda uma flexibilização. Agora a gente vai ter a reforma tributária, né? Eu não sei se vocês já tiveram aula, se foi a professora Bazanella, ou foi a professora Michele, ou quem foi a professora que passou a disciplina de direito tributário. Então é isso que eu estava comentando com vocês. Aí você aprendeu o conteúdo. Por exemplo, tiveram aula de legislação trabalhista. Fala assim, meu Deus, já aprendi tudo. Aí daqui a pouco veio uma reforma. O que eu já passei? Eu estudei, com a Magali, eu estudei na minha primeira graduação, sorte, né? Eles falaram assim, ó, você vai estudar o Código Civil de 2002, que vai entrar em vigor em 2003. Mudaram todo o Código Civil. Graças a Deus eu ainda tive a aula com o novo código, porque senão era o Código 1916 que vai ter alteração. Aí depois eu tive o novo Código de Processo Civil, eu estudei toda a parte trabalhista, daí teve a reforma trabalhista, depois eu, fazendo pós, ainda teve a reforma da Previdência. Então, assim, ó, isso na vida de vocês vai ser uma constante. Agora a gente vai ter a reforma tributária, então você imagina lá que você tem todo o seu sistema lá no escritório contábil. Aí eles falam assim, não, mas a gente vai criar um outro tributo, que daí ele vai pegar o valor agregado, a gente vai tirar outros e tudo mais. Na verdade, a lógica, a gente foi conversando, nosso bate-papo está interessante. Vocês estão gostando da conversa? Está interessante, assim, para uma introdução? Sim, né? Beleza. Então, assim, ó, como eu falei que eu gosto muito de estudar, e eu tive a oportunidade de me inscrever num treinamento, aquilo foi, assim, uma coisa, assim, maravilhosa do outro mundo. Quando iniciou a pandemia, eles falaram assim, olha, se você se cadastrar, eu lhe ofereço um curso por 150 dias. Eu olhei assim, cara, isso era tipo assim, acordei de manhã, eu vi aquilo lá, eu falei, cara, vamos escrever. Levou alguns dias, mas eu realmente ganhei um curso muito bom, profissional muito bom. Ele é auditor fiscal da Receita Federal,
e ele participou muitos anos lá do CARF, né, fazendo julgamento. Então, bem bacana. O vídeo dele não é 2020, foi finalzinho de 2019, então as aulas são gravadas, mas daí eu pude pegar toda a questão, né, da legislação tributária, relacionada como se fosse para o concurso da Receita Federal. Só que o legal é o bate-papo com o auditor da Receita. E ele já falou a respeito do que seria a ideia anterior da reforma tributária e tudo mais, que tinha sido a reforma da Previdência, ele até preocupado com a reforma da Previdência. Mas o interessante é o seguinte, né? O que acontece? Todo o nosso sistema industrial, ele era muito pautado na questão da mão de obra. Então, você vê, vocês tiveram as aulas de custo, e daí você vai fazer todo o custeio por absorção. Vou pegar a mão de obra direta. Aí você fala assim, não, mas olha, você tem que trabalhar uma outra forma de custeio, que é o custeio variável, porque daí o custeio por absorção, ali a mão de obra direta pode não ficar legal. Aí vem o tal do custeio ABC, ou a questão do custeio ABC, que daí veio justamente, por quê? Porque as empresas estavam num processo de automação, elas tinham muitas pessoas que estavam lá desenvolvendo os processos para melhoria, e daí aquela ideia da absorção ali pela mão de obra não ia fechar. Então eles fizeram por atividade, tá? Esse é um assunto bem legal, e a pessoa que desenvolveu é lá da Harvard. O Custeio ABC tem um vídeo bem bacana que fala sobre isso. Eu acho que eu comentei com o pessoal de mercado de capitais um dia numa aula. Né? O vídeo, assim, parece aqueles VHS ruins, assim que vai passar, vai começar. Mas é o mais legal, porque por mais que você pegue o livro, tipo assim, eu aprendi o Custeio ABC pelo livro. O livro show de bola, tu vai acompanhando. Só que no momento que eu vi o vídeo do cara, eu falei, cara, agora... Porque ele te explica todo o processo, e ele vai... E no vídeo, um vídeo de... acho que de 30 minutinhos, né? Talvez é uma hora que ele fala sobre o Balance Scorecard também, tá? Que é do mesmo autor. Mas em 30 minutinhos ele te explica assim, ó, que as empresas, eles viam que eles estavam tendo melhores resultados, mas que na hora que eles iam fazer, eles não conseguiam demonstrar. Eles tiveram que criar o custeio ABC para justamente conseguir mensurar melhor. Tá, professor, e aí? Beleza, então assim, ó, o processo, todo o sistema foi mudando. Então, não adianta você onerar muito a folha de pagamento. Por quê? Porque você começa a ter menos funcionários. Então, você tem que criar outras formas, outros mecanismos. O que atualmente não é tributado? E que a Receita está louca para ir atrás, né? Hoje em dia, tem muito... Daí, dos jogos eu não entendo, né? Mas tem tipo assim, ó, Fortnite... Aí vocês sabem, tem um monte de joguinhos ali, eu não sei qual que é qual, né? Meu filho sabe. Mas assim... que tem muita gente ganhando muito dinheiro, que é assim, ó, o cara joga e ele consegue umas armas, ou ele cria umas armas, e ele começa a vender essas arminhas. Aí a pessoa vai lá, paga. Aí, ó, Claudinei, então, Claudinei, me ajuda a quanto é que custa essas armas, armadura, roupa, vestimenta, que tem um mercado que o cara fala assim, ó, é $200 ou $20. Ó, depende, Claudinei tá dizendo. Então, assim, ó, isso de 150 a 10 mil. Isso, atualmente, isso não é, isso passa sem que a Receita consiga pegar, né? Hoje em dia, com bitcoins, o cara fala, é tantos bitcoins, transfere os bitcoins. Então, assim, ó, isso a Receita quer pegar, né? Como é que você consegue, né? Aí o Paulo Guedes já falou, olha, eu acho que eu não sou favorável à CPMF, né, a contribuição provisória, né, sobre movimentação financeira, mas a gente tem que ter... Moral da história, eles querem criar um tributo, né, que vai justamente, né, ser um percentual ali sobre a movimentação. E da Receita, o que é interessante é que aquelas faixas da Receita, acho que não lembro se são mais de 5 anos, há mais de 5 anos aquilo não é alterado. Então, assim, ó, há 5 anos atrás, R$100 valia uma coisa, hoje em dia vale muito menos, né? Não estou nem falando quando começou o Plano Real, não estou nem falando de 1998, que eu me lembro que eu abastecia 50 litros e pagava R$33. Hoje em dia, para botar 50 litros, eu gasto 200, né? Então, assim, para ver o poder de compra. Mas aí também foi 98, né? Por aí que eu me recordo, né? E daí você não
aumenta aquelas faixas. Hoje em dia, qualquer pessoa que está trabalhando está pagando imposto de renda. O governo está precisando arrecadar, ainda mais Covid e tudo mais. Então, a reforma tributária, ela vai vir justamente para quê? Para tentar buscar, né, cobrar de pontos ali onde não estão sendo cobrados. Mas assim, ó, Paulo Guedes falou o quê? Nessa reforma tributária? Desonerar a folha de pagamento. A desoneração da folha de pagamento, disseram que já custou milhões para os cofres públicos e prejudicou a Previdência. Porra, acabamos de fazer a reforma porque a Previdência estava com problema, desonerar a folha, foi o que o Paulo Guedes falou. A outra coisa que ele comentou era aquele imposto sobre o valor agregado, né, o tal do IVA ou alguma outra nomenclatura que vai ter, e a outra era mexer no imposto de renda da pessoa jurídica. Pessoa física, não. Então, moral da história, você, eu, né, que a gente está ali, que está trabalhando, que o cara já está apertado, que vem, tipo assim, o rendimento não sobe, mas ele continua, ele começa a pagar o tributo, porque, né, enfim, fica aquela loucura, né. Num primeiro momento, pessoa física não foi dito, eu já tinha visto ali acompanhado, e o que eu achei interessante do cara que era auditor da Receita, ele falou assim, que até se questionava, né? Isso, querem tirar as isenções. Então, assim, ó, o que acontece, né? Você tem as despesas médicas e tudo mais, você tenta bater, né? Você, ainda mais pessoa de contabilidade faz direto ali, né? Contabilidade faz para clientes e tudo mais. Então, assim, o cara tem uma despesa médica, né? O cara vê assim, imposto a pagar, 600. Aí o cara pega assim, ai, agora vai dar certo, eu tenho aqui essa despesa médica, 600. O cara lança aquela despesa médica, não abate 600, né? Ou, por exemplo, escola do filho. Hoje em dia, a escola particular está em torno de, vamos falar assim, sei lá, mais em conta, R$700 no mínimo, R$800, né? Não estou nem falando, por exemplo, não estou nem falando de Praia Brava, que deve custar 3.500 ali no Bom Jesus, lá do lado do coisa, né? Então, assim, ó, aí chega lá, o valor que pode abater, não me recordo agora, Jean, quanto é que era, mas o valor que você pode abater, moral da história, eu com um semestre ali já era mais do que aqui em Blumenau, né? Já era mais do que o valor que dava para abater. Aí eu já nem peguei a outra escola porque não ia mudar absolutamente nada. Então eles querem tirar as isenções. Quem mais sofre não é aquele que está lá nas alturas, né? Mas é o cara que está apertado já, que o cara já não. Isso falando pelo próprio editor, ele fala assim: o cara já não sobra nem para pagar plano de saúde, e a primeira coisa que ele faz é tirar do colégio particular, é verdade. Né? O cara já não tem coisa, ele vai todo mundo cada vez mais para o público. Beleza, mas daí eu saí um pouco do nosso tema. Então, assim, ó, vamos aproveitar, eu quero aproveitar que, antes do nosso intervalo, e apresentar a ementa para vocês, tá? A gente vai conversando o que são nossos tópicos. Eu coloquei aqui, só não... Tá aqui, agora foi. Ó, pessoal, essa aqui é a nossa ementa, né? E essa ementa, ela é desdobrada em vários conteúdos. Então, assim, ó, quais são, depois, né, tô mostrando aqui o plano de aprendizagem para vocês, mas depois vocês podem visualizar com mais atenção ali, né, no intervalo. Então, assim, ó, o que a gente trabalha, tá? O que é os nossos tópicos? Tudo que está lá na ementa, eu trouxe aqui para baixo. Então, assim, ó, conceito de informações, tipos e uso da informação, suportes da informação, processamento computadorizado de informações, banco de dados, engenharia de informação, sistemas especialistas, que são os diversos sistemas ali contábeis, né? Tomada de decisão, sistemas de apoio à decisão, tecnologia de informação, a qualidade da informação, padronização da informação, fontes de informação, desenvolvimento de indicadores,
planejamento de informação. Desculpa que eu estou lendo para outra tela, que daí eu fico melhor para visualizar. Metodologia de implantação de sistemas de informação gerenciais, projeto de desenvolvimento e implantação de sistemas de informações gerenciais, sistema de informação gerenciais e evolução tecnológica. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai entender o que é um sistema de informação, vai entender a questão do banco de dados, né? O que é um sistema especialista, sistemas para apoio e tomada de decisão, sistemas relacionados, né, à tomada de decisão estratégica, tudo isso a gente vai aprender. Quem que é um dos autores principais, né? A gente tem o O'Brien, que é muito bom, né, sistemas de informações, decisões gerenciais, e nós temos também o autor, que é o Padovese, né? Padovese, contador, e ele vai justamente trabalhar, né? São autoridades na área, né, o Padovese, conhecidíssimo, toda a parte de controladoria, né, controladoria se estuda com o Padovese, e ele também é um dos autores referências na questão dos sistemas. Então, assim, ó, esse conteúdo que a gente trabalha a respeito dos sistemas de informações gerenciais, sistemas especialistas, né, a importância dos diversos sistemas, deles se comunicarem, de haver uma padronização, né, é como é cobrado, né, no exame de suficiência, como é cobrado em provas de concurso. Eu quero justamente trazer o a mais, por quê? Porque não adianta eu simplesmente falar de um sistema, claro, a gente vai falar de sistema especialista, que é muito importante, vai aprender todo o tópico, mas eu preciso falar sobre o que é atual, né? Porque quando você vai, como o Seguese, né, que trabalha na contabilidade, quando eles vão selecionar alguém, eles não perguntam assim, você conhece sobre o sistema, eles querem saber assim, ó, o que você sabe sobre o e-social? Né? O que você sabe? Então, assim, a gente vai trabalhar todo o conteúdo, né, esse nosso conteúdo, e depois a gente vai avançar, né, o que vai ser cobrado de vocês no dia a dia. É assim ou não é assim, pessoal? Comenta ali no chat. Isso. O Seguese falou, eu não faço a folha, mas o rapaz da folha é o dia todo nisso aí. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, né, a respeito dos vários SPEDs, só que eu vou conseguir trabalhar, explicar o que é, para que serve, toda a questão das datas e tudo mais, né, a gente vai trabalhar em cada encontro, só que a gente não vai conseguir aprofundar ultra super, né, porque se você for conversar, por exemplo, se o Seguese conversar com um rapaz que trabalha o dia todo da folha de pagamento, ele fez um treinamento que seria o equivalente a uma disciplina só sobre isso, né? Quem está trabalhando no fiscal, e assim vai, né? Então, assim, ó, a gente vai trabalhar o quê? Eu vou trabalhar, que eu acho que é bem bacana, né? Um tópico relacionado à questão da informática, para ter uma base, vocês não, tipo assim, sei que vocês sabem, mas que geralmente também cai em provas e concursos, né? Então, toda a questão até de vírus, né? O que é um malware, né? Aí a gente já vai trabalhar também, e uma parte inicial, entramos nos sistemas, a gente vai trabalhar na sementa, e daí a gente vai adiante. Quero só concluir, antes para a gente ir para o nosso intervalo, aí eu até vou ver se ele vai estar, deixa eu até tirar aqui, que é o seguinte, eu, quando lecionei esse semestre, não foi no semestre passado, mas quando foi o semestre que eu lecionei essa disciplina, semestre passado não estava, eu trouxe, no último encontro que a gente pegou, fez tipo, a gente fez uma confraternização, né, que nem a gente também fez com o pessoal de mercado de capitais. Aí a gente fez uma confraternização e eu trouxe um profissional que ele é graduado pela Uniavan, né, ele se graduou em sistemas de informação, ele já trabalhava antes na Porto Belo, e da Porto Belo, ele, né, se graduou na Uniavan, ele criou um sistema que é um aplicativo para o pessoal fazer o imposto de renda. O nome da empresa chama Leoa. Ele recebeu um aporte de 3 milhões,
externo para desenvolver o aplicativo e tudo mais. E, bem, vamos ver como é que vai acontecer esse semestre e tudo mais. Eu vi que ele foi para fora, foi para a Irlanda, voltou, né? E, claro, sistemas o cara é programar, né? Tem uma equipe, claro, aqui. E como é que é o sistema? O sistema, ele faz o seguinte, que hoje em dia você pode ir batendo as fotos. Então, assim, ele vai no médico, ele bate a foto. Aí ele já pega as informações e já joga para o sistema. A tal ponto do sistema conseguir ser inteligente, porque hoje em dia tudo é os dados, ó, a ideia do banco de dados, né? Então, assim, ó, ele tem um monitoramento que ele já sabe se você está próximo do hospital, se você tem, os sistemas começam a se comunicar, e ele fala assim, ó, não esqueça de pegar o recibo, bate a foto. O que acontece? Sabe aquela declaração que vocês, né, que todo mundo tem que fazer a declaração do imposto de renda, que você liga para o cliente tem que correr atrás do documento? Com esse aplicativo, isso. E nota fiscal, o cara pega a nota fiscal lá da clínica nota fiscal, foi direto nota fiscal, vai fazer ultrassom, vai fazer, é tudo nota fiscal. Recibo, não. Pode ser recibo, mas geralmente o que acontece é o seguinte, é tudo clínica. Aí o Jean é o cara, o Jean é o fiscal de Itapema, né? O pessoal não faz a clínica, joga tudo na clínica para pagar menos imposto, Jean? O que tu me disse? Né? Não sei, né? Os meus têm mandado tudo nota fiscal, têm recebido tudo nota fiscal, tá? Aí, moral da história, mas pode ser o recibo, tá? O recibo, o que acontece? O que acontece, né? Às vezes você vai no médico, o médico não dá recibo, né? Você pagou, você tem lá a comprovante do depósito, da transferência, aí o cara vai lá na declaração do imposto de renda e coloca lá. Isso, vai lá e coloca, né? Ó, CPF tal, médico tal, paguei R$2.000. Aí dá bucha lá pro médico, né? Porque, tipo assim, sonegação, né? Então, assim, ó, já que a gente falou do imposto de renda, contrato de locação, né? O locatário, ele informa que ele paga a locação, né, para o locador. O locador tem que informar esse rendimento, mesmo que ele, né, esse rendimento, ele está oferindo renda é imposto de renda, ele deve ser declarado. Professor, quanto é que diminui do imposto de renda do locatário? Nada, não diminui nada. É obrigação dele informar, né? Muitos não informam, né? Mas basta o locatário informar que já vai dar zero para o locador, né? Mesma coisa o negócio da despesa médica ali. Bem, enfim, o que o sistema faz? Ele pega todas as informações e ele vai fazendo. Moral da história. Aí ele até comentou, né, que ele era uma turma que nem vocês, turma de ciências contábeis, ele falou, eles têm parcerias com o PF para PF não tem imposto. Mas ele está oferindo renda. Se a pessoa faz particular, vai. Né? Foi o Jean que comentou, Jean? Ó, vamos ver. PF para PF não tem imposto, se não me engano, no aluguel. Tem sim, tá? Certeza. Se não me engano, tem. Né? O que acontece é assim, nenhum dos dois declara, né? Os caras conversam, se pegar na faixa, né? Mas assim, é oferir renda, tá? Talvez tem coisas que as pessoas não saibam, né? Se um francês, ele for residente e domiciliado no Brasil, ele é francês, ele é residente e domiciliado no Brasil, a renda que ele tem de uma locação de imóvel lá na França, recebendo em euros, ela tem que ser declarada no imposto de renda dele, tá? E teria que pagar imposto de renda. Professor, eu acho que tem muita gente que é estrangeiro, que mora no Brasil, residente domiciliado, não que ele está a passeio, que não paga. Deveria, tá? A Receita tá louca atrás disso também. Beleza. Pessoal, queria comentar a respeito disso, porque do sistema que eu trouxe ele para trazer uma palestra, quem sabe a gente consegue trazer ele também. Ele é bacana porque vai falando de tecnologia e tudo mais. E o que a gente está vendo é o seguinte, muitas das coisas estão vindo aqui para o aplicativo, para o celular. Então, assim, ó, um dia eu participei desse tipo da Tecnisa e tudo mais, e daí a gente pensa assim, ó, que o futuro é a internet. Né? Vocês também escrevam ali bem. Vocês pensam assim, ó, que o futuro é a internet?
Então, aí eu escutei a pessoa dizendo para mim assim, ó, o negócio não é a internet, é o aplicativo. Porque isso é um aplicativo. Na verdade, tudo é aplicativo. Então você vê assim, ó, você vai no supermercado, cara, é até chato, né? Você vai em qualquer lugar e fala assim, você tem nosso aplicativo? Você tem nosso aplicativo? Por quê? Porque ele consegue pegar, porque o que mais vale, a mesma coisa do sistema que eu falei lá da receita, o que mais vale são as informações, os hábitos de compra do consumidor, como é que ele faz, e aquilo ele vai pegando e vai captando, né? A tal ponto, por exemplo, assim, ó, os empreendimentos de alto padrão da Tecnisa, a fabricante, junto com o Pão de Açúcar, eles ofereceram dar a geladeira para o cliente. Dar a geladeira para o cliente. A geladeira toda automatizada. Sabe por quê? Porque se o Pão de Açúcar tem aquela geladeira toda automatizada, quando o estoque diminuir, automaticamente já manda o comando, o Pão de Açúcar já manda a mercadoria. E o aplicativo, a gente vê que, na verdade, é para tudo. Se a gente for observar, a gente falava da internet e tudo mais, hoje em dia ninguém mais acessa, é difícil, né? É difícil você acessar o e-mail, você acessa, né, por necessidade, mas assim, ó, você fala assim, ó, manda pelo WhatsApp, que daí eu já abro no WhatsApp Web, a taxa é muito mais rápida, então você já usa o aplicativo, né? Muitas coisas você já faz tudo direto pelo aplicativo. Eu ainda faço muitas coisas no computador, mas se for ver, o pessoal da Receita, da fazer a declaração da Receita, baixa o aplicativo da Receita, eu para trabalhar na faculdade, baixa o aplicativo da faculdade para bater o ponto, né? Então, assim, ó, isso, por muito pouco que iria ser possível fazer pagamento pelo WhatsApp. Não sei, esse eu ainda não descobri. Eu vi eu vi uma propaganda, mas eu achei meio estranho, um telefone 4108, alguma coisa, e o cara fazer o pagamento, manda pelo WhatsApp, fiquei meio com receio, né? Mas assim, ó, o futuro é os aplicativos, porque eles conseguem pegar as informações, eles vão ver os seus dados, né? E não é internet com site. Então, assim, você vai comprar, aí você vai usar, não especificamente, você entra num portal, tipo Mercado Livre, alguma coisa assim. Como o futuro está indo muito para o mobile, muitas das coisas você acaba baixando. Então, por exemplo, assim, se eu estou no celular, é o aplicativo do LX. É o aplicativo do Mercado Livre eu não tenho, né? Mas do LX eu acabei baixando o aplicativo. Então, assim, a computação quântica que vai dar suporte a essa coisa assim. Legal. Bruno, a gente vai passar um vídeo também a respeito desse computador quântico. E tudo isso que a gente está comentando vai ser, né, depois eu vou fazer um intervalo que eu já acabei entendendo um pouco, ele vai ser fruto, né, o resultado da gente ter uma tecnologia 5G, que hoje em dia você está andando na rua, Blumenau, acho que Itapema também, já fala muito a respeito do reconhecimento facial, então você está passando, você já consegue fazer o reconhecimento facial, fica mais fácil em termos de segurança para você ver se tem alguém que está foragido por aí, da mesma forma consegue monitorar veículos que estão com a documentação, né, que não está funcionando, só que isso funciona em tempo real lá na China, coisa tal, com trocentas mil câmeras, e assim vai acontecendo. Então você vai fazer o quê? Uma migração de postos de trabalho menos, tipo assim, com uma menor qualificação, para você exigir cada vez profissionais mais qualificados. Então, por isso que eu vou trabalhar toda essa parte de tendências com vocês, porque vocês têm que ver o que tem para diante. Para quê? Para daqui a pouco vocês serem o cara para dizer assim, cara, eu já sei, eu tenho essa ideia aqui, e aqui eu vou executar. Eu pensava que era necessário saber sobre muita coisa. Tipo assim, tem que saber não sei o quê. Tudo é networking. Então, tipo assim, ó, você vai saber melhor do que ninguém sobre algum ponto da sua área de atuação na área contábil. É mais fácil você contratar alguém para fazer o sistema e fazer rodar com coisa do que você aprender toda a programação e desenvolver. Mas aí é que está os grandes, onde tem muito resultado, tá bom? Pessoal, me estendi um pouquinho. Vamos para o nosso intervalo. Depois do nosso intervalo, a gente já começa um pouco. Vou começar assim com um pouco introdutório para vocês. Acabei me estendendo um pouquinho mais ali no nosso bate-papo, mas é interessante
de coisas que a gente vai ver e tópicos. Até já tem a resenha ali, que é o Contador do Futuro, para a resenha da M1, mas a gente vai conversando, e daí a gente já conversa. Até esqueci de perguntar se alguém era o primeiro semestre, mas eu pergunto depois, tá bom? Bom intervalo. São 8h26, vamos fazer um intervalo de uns 15 minutinhos. Voltamos umas 8h40 a gente volta, tá bom? Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.